valeu. Olá, meus caros! Mais uma vez estamos aqui para curtir, aproveitar, conhecer um pouquinho mais de Idade Média Ocidental. Essa aula eu tive uma preocupação muito grande. Eu olhei os elementos e essa aula, para mim, ela me dá uma tensão. Vou explicar para vocês por quê. O professor que vos fala estou terminando meu doutorado agora, e eu sou especialista justamente no período da aula de hoje. Todo o meu trabalho de doutorado é focado nas relações de poder nos séculos 6 e no século 7 no Reino Visigodo. Vise o quê? Isso mesmo, caros. Hoje vocês vão aprender uma série de palavras novas. Visigodos, suevos, vândalos, alanos. Hoje é aquele dia que sai da aula, você diz assim, Deus do céu, o que eu vou fazer? Calma, tranquilo. Eu não quero que você decore cada um desses nomes, eles vão entrando, eles vão chegando para vocês, vai ficando meio que na veia. O que eu preciso é que vocês entendam os processos históricos. O que eu preciso é que vocês dialoguem justamente com todos os modelos que a gente vai começar a observar naquela transição do que a gente chama de fim do Império Romano, desestruturação da organização política e social romana, para eu chegar ao momento dos reinos germânicos. Fazer uma autocrítica bonita? Eu estava observando justamente o template da disciplina, vamos dizer assim, eu pressupus um determinado elemento que eu falei antes que isso me deu uma preocupação maior, eu vou fazer a ponte. Entre a aula 2 e a aula 3, na aula 2 eu trabalhei desestruturação do Império Romano, elementos que ajudam a fragmentar, a entender o novo momento. E na aula 3 eu falo dos reinos germânicos. Processo ficou faltando, ficou muito no ar. Os textos que estão disponíveis, aliás, leiam os textos. Não é uma opção. Rainha, eu estou sem tempo, não dá. Não, tranquilo, eu vou entender. Mas faz um esforço. Os filmes são muito difíceis, tenta ver os filmes. A construção que a gente vai fazer só vai chegar a um termo, só vai ser possível se realmente a gente valorizar cada um desses aspectos. Se a gente começar a entender o momento romano, a leitura que tem no entorno, que constrói aquela discussão, as linhas da história, a organização dos reinos. Se eu compreendo essa linha, fica muito mais fácil a gente desenvolver os pontos da aula de hoje. Mas vamos lá, o que vamos estudar hoje? Já entendi. Você vai fazer uma ponte que não ficou clara em relação à aula 2 para a aula 3 aqui no vídeo, é isso? Tudo bem. Fora isso, a gente vai dar uma construída em uma série de elementos que a gente precisa e exemplificar o que é essa organização que eu estou chamando de reinos germânicos dentro desse século V para o VI, para o VII, dentro de uma nova organização política e social que vai se fazendo presente. Quer ver? Vamos lá. A aula de hoje, ela tem o nome de Reinos Germânicos. Isso aqui, para mim, já tem um ponto que normalmente difere os caminhos que vocês vão traçar. Quando eu falo em reinos germânicos, dá uma estranheza. Isso aí eu não conheço, não. O que será que é isso? Compensação, reinos bárbaros, a maioria de vocês ouviu. O que eu preciso entender é justamente descaracterizar essa figura de reinos bárbaros. Está trabalhando de maneira mais intensa, está trabalhando de maneira mais clara a construção de uma ideia, a construção de um período histórico. Nesse sentido, hoje na aula,
Vamos trabalhar as principais características da transição militar romano-germânica. Vamos trabalhar fatores determinantes da formação dos reinos germânicos. Vamos trabalhar a aplicação dos conceitos de reino e cristianismo. Peraí, para tudo. Professor, como é que funciona isso? Cristianismo é conceito? Cristianismo é religião, professor? Não, caros. Dependendo da forma como você encara, é um conceito. Aliás, os conceitos, muitas vezes, ele aparece disfarçado em um determinado ponto, em uma determinada discussão que a gente precisa entender, precisa ter um cuidado. Reinos germânicos. Por que reinos germânicos e não reinos bárbaros? Simples. Quando eu falo reinos bárbaros, eu estou fazendo toda uma construção em que eu estou valorizando a figura de uma romanidade, rompimentos de uma romanidade e a organização de grupos que estavam fora da estrutura do Império Romano, que de maneira presunçosa, para ser light, a gente acaba mensurando nesse espaço. Não é essa a leitura que a gente quer. Rainha, mas reino germânico, todos aqueles grupos que estão chegando, que estão sendo trabalhados, todos eles têm origem germânica? Todos eles são grupos lá da Alemanha? Não. Germânico aqui tem mais um sentido de região, do leste do Elba, do que necessariamente uma identificação genética ou familiar ou qualquer coisa que o valha. O que eu quero marcar quando eu uso germânico é justamente estar entendendo não uma noção de que o mundo romano foi suprimido, que o mundo romano perdeu a sua força por causa de grupos invasores. O que eu quero que você pense, o que eu quero que você tenha um cuidado em especial é de relativizar os conceitos. Olha só, por que germânico? É um termo fechado? É uma ideia perfeita? Não. É uma possibilidade que para mim é importante utilizar para quebrar aquela noção de romanidade que você carrega com você. Quer ver um segundo conceito para quebrar? Observa bem a leitura que a gente faz, por exemplo, de invasões bárbaras. Invasão é um termo que dá uma ideia de que os grupos estavam concentrados, todos preparados, em um determinado momento de maneira direta. Todos esses grupos entraram no Império Romano. De maneira cruel, definitiva, acabando com aquela romanidade. Uma coisa organizada. Não é isso. Como chamei a atenção na última aula, esses grupos estão há bastante tempo na fronteira romana. Dialogam com todo o mundo romano. Esses grupos negociam com Roma, podem ser grupos militares romanos. Esses grupos fazem parte da própria Roma. Não pensa Roma como uma cidade, pensa Roma como um espaço. Porque aí fica muito mais fácil entender esse senso de transformação. Captaram? Esse é o ponto. A batida é toda nesse sentido. Vamos fazer a nossa ponte? Vamos lá. Na aula passada, a gente trabalhou esses aspectos que a gente chama de desestruturação. Por que eu chamo de desestruturação? Justamente eu entendo que existe uma estrutura e elementos dessa estrutura, eles vão se transformando em uma outra coisa. Uma estrutura menor, que ainda que se interligue, não tem a centralidade que a gente encontrava no Império Romano. Essa é a grande diferença e esse é o ponto que faz a transição entre a aula passada e a aula de hoje. Se eu penso no Império Romano de uma maneira inteira, plena, centralizada, em que todos esses grupos, na verdade, estavam do lado de fora, eu tenho uma falsa ideia de que eles foram destruídos por essas invasões desses grupos. Por outro lado, o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, olha. Vamos no mapa, que o mapa ajuda a gente, deixa a gente feliz, fica muito mais fácil a compreensão. Observem aqui rapidamente esse mapa da Europa.
O Império Romano é toda essa área que vocês estão vendo demarcadas em cor abóbora. Todos esses nomezinhos que vocês veem são grupos que, na verdade, estão dentro da fronteira do Império Romano. Aqui aparece a origem desses grupos. Então vocês podem notar, por exemplo, nas Ilhas Britânicas, os grupos anglo-saxões têm uma origem externa, mas eles se fazem presentes dentro do Império Romano. Vocês podem notar que eu vou ter os francos numa posição mais ao norte da Europa, mas ocupando aos poucos posições relacionadas às Galhas. Vocês vão poder notar que vários grupos vão passar por um processo de migração, vão passar por um processo de contato contínuo e aproximação com o mundo romano. Olha essa setinha roxa aqui, ó. A sinalização dessa setinha roxa está falando do grupo que justamente ajuda a gente a entender essa transição. O governo de Teodósio, ele é um marco dentro da estrutura romana, porque justamente Teodósio, além de transformar o cristianismo na religião oficial presente nesse mundo romano, é Teodósio também que vai estar estabelecendo um modelo político de negociação com esses grupos que a gente identifica como bárbaros. Nesse sentido, quando eu tenho um conflito, eu não estou falando na necessidade ou na ideia só dos romanos querendo proteger a sua terra grandiosa. Mas sim, a noção desse conflito se dá pelas disputas internas dentro de Roma. E isso fica muito mais claro quando eu penso que dentro de Roma eu tenho uma série de grupos que afirmam que o poder é seu. Como eu falei na última aula, Rômulo Augusto foi o último imperador romano. Depende. Eu tenho Júlio Nepos, do norte da Europa, dizendo, o imperador sou eu. Eu tenho Maximiniano em uma outra região, dizendo, eu sou o verdadeiro senhor de Roma. No norte da Europa, eu tenho grupos que vão estar defendendo a noção de que a Roma perdeu-se naquela região e deve ser reorganizada ali. Vejam Rei Arthur, o último, mais recente. Fala justamente dessa tensão de novos grupos e essa organização de uma romanidade. Então é dentro dessa tensão que eu entendo a chegada, por exemplo, que representa para o romano a presença desses grupos. Quando eu ando de armas dentro da cidade, grupos intelectuais com uma mentalidade mais romana vão afirmar, é o sinal da decadência. Só, caros, que o efeito principal é o do processo. Roma não está de maneira alguma estruturada de maneira plena, perfeita e esfarela e enfraquece. Pelo contrário, é um processo lento, contínuo, que é afirmado, reafirmado, remodelado. Roma está passando por um processo de fragmentação da sua estrutura política. Quando eu chamo de Roma, eu falo de todo o Império Romano do Ocidente. O que é chamado de invasões, normalmente é um momento de aceleração. Átila Uno é uma das principais lideranças, é uma figura que representa todo um poderio de um modelo de governo bastante diferente do que a gente conhece em Roma. Se em um eu falo de centralidade, no outro eu falo de conjuntos de alianças. São grupos romanos que vêm, são grupos de hunos que a partir de uma determinada conquista, eles vão suprimindo e associando, suprimindo e associando. A pressão desses hunos fica ainda mais clara quando Roma tem uma dificuldade em criar um bloqueio militar. Tanto que para criar esse bloqueio militar, o que vai ser negociado? Eu pego um dos principais grupos germânicos, que eu entendo como incorporados, como federados romanos, e esse grupo vai ser o responsável por ter que embarrear o acesso de Átila. A grande questão é, esse acesso não é embarreado. Não é embarreado e o que você tem? Você tem uma chegada contínua e um temor, não só entre os romanos, mas nos grupos que estão nessa fronteira romana.
quando eu tenho a chegada de Átila ao Ocidente, eu tenho uma aceleração do processo de fragmentação e eu tenho um aumento da própria violência do processo. E Dácio de Braga é um bispo lá da região da Península Ibérica, como ele próprio se intitula Finisterrae, norte de Portugal, atual Galícia. Ele vai contar, vai fazer um relato sobre a chegada dos suevos. No relato que ele faz sobre a chegada dos suevos, empurrados por esses grupos hunos, é a certeza que o fim do mundo chegou. Os suevos vêm para estabelecer a dor dentro daquela sociedade. É o flagelo escolhido por Deus, aliás, Átila, em várias representações da igreja, várias representações, ele aparece exatamente como isso. É o castigo que Deus vem impor, é o castigo que Deus veio dar ao homem pela sua iniquidade. Faz parte do discurso cristão esperar o fim do mundo. E isso acaba gerando essa movimentação. Esse incremento vai se somar, não são duas coisas separadas, ele se soma ao processo de ruralização, ao processo de reorganização eclesiástica, a igreja tentando se remodelar, e ele vai somar essa fragmentação política. Átila vai negociar com lideranças diversas. O grupo, aliás, que consegue conter o avanço de Átila, vamos dar uma olhada no mapa que é interessante. O grupo que consegue conter o avanço de Átila é justamente uma confederação. Olha aqui, Átila, tá vendo todo esse espaço verde? Coisinha pequena, né? Pois é, isso aqui é a expansão que esse Império Huno foi alcançando. O grupo que vai conseguir, primeiro os ostrogodos têm uma derrota, que gera essa migração intensa, o aumento com fases de invasão mesmo para dentro dos reinos germânicos. E eu vou ter, quem vence Átila nesta região, é uma confederação de romanos, francos e visigodos, liderados por um general ou por um rei godo. Eu estou falando para vocês que a vitória sobre Átila não é uma vitória puramente romana. Agora, essa vitória por si vai acabar com toda a fragmentação, com toda a fragilidade presente no Império Romano? Não. Ela só deixa mais claro o poderio que esses grupos vão alcançando. Ela só deixa mais clara a dificuldade que Roma vai ter em lidar com forças que chegam ao seu domínio e principalmente como grupos de suevos, visigodos, francos, vão passar a cada vez mais estarem inseridos dentro da organização romana. Se a gente entende esse processo, fica muito mais fácil notar essa construção. Eu tenho uma invasão? Sim, mas ao mesmo tempo não. Eu tenho uma série de migrações, como esse mapa relata muito bem, só que essa série de migrações ela só pode ser compreendida no seu termo a partir do momento que eu entendo dentro de um conjunto de organizações desse mundo romano. A chegada desses grupos não é algo totalmente absurdo, atípico, inventado. A chegada desses grupos representa, e observem bem o mapa, estou deixando de propósito, quero que vocês olhem para o mapa, representa, porque olha esse momento, e olha o momento seguinte. O momento seguinte vocês vão notar, que já está carregando, vocês vão notar que eu começo a ter uma série de grupos espalhados dentro desse Império Romano. Cada vez mais eu tenho a figura dos federados. O que é um federado? Federado é uma instituição política organizada dentro da lógica romana, em que você pega esses grupos, dialoga com esses grupos e abre a possibilidade deles terem o domínio da terra,
abre a possibilidade deles terem o seu próprio sistema de cobranças de impostos. Ao mesmo tempo, esses grupos vão começar a dialogar com o Império Romano. Gente, isso é muito especial e esse, para mim, é o ponto que deixa mais claro a questão. Reparem, o Império Romano acabou, desmontou? Não, ele está num processo, ele está se desestruturando. E os reinos germânicos, eles surgem do nada? Não, eles vão se organizando dentro da estrutura romana. Os suevos, conforme entram na Península Ibérica, eles vão entrar na Península Ibérica e vão matar todo mundo? Não tem sentido. Eu não ganho nada se eu estabeleço um modelo dessa forma. No entanto, se eu entendo que a entrada na Península Ibérica abre a possibilidade de eu negociar com o poder romano para me tornar um federado, beleza. Quando Roma não considera os suevos e os vândalos, outro grupo que estão presentes dentro da Península Ibérica, como um bom grupo de federados, o que ele faz? Ele utiliza a força militar presente com os grupos visigóticos, vai constituir aos visigodos o termo é fuedo, vai criar justamente um acordo que funciona da seguinte forma: vocês se juntam às poucas tropas de característica romana que ainda estão presentes na Península Ibérica, expulsam esse grupo e vocês ganham de Roma o direito a bens, a novas terras. Os visigodos, com esse acordo, com esse combate dentro da Península Ibérica, no século VI, no século V, eles vão ganhar uma notoriedade, eles vão ganhar uma força muito especial. Eles não vão retornar, ainda que Roma não cumpra o acordo, eles não vão ocupar mais um território periférico romano. Lembra que o fundamento romano está no Mare Nostrum, domínio do Mediterrâneo? Os visigodos vão ocupar a região das Gálias. Os visigodos vão ocupar justamente o entorno da Gália romana. O que é a Gália? Vamos lá no mapa. A Gália romana é justamente esta região aqui. Volta. A Gália romana é justamente região que atualmente identificamos como França, Suíça. São justamente os espaços no entorno do Mediterrâneo, e que faziam parte das principais estruturas de comércio romano. Eu estou falando de uma Roma que vai perder esse território que eu estou pintando aqui para ficar mais claro para os visigodos. Pô, mas peraí, você não falou que era federado? Como é que agora você está dizendo que você vai perder? Porque justamente a partir do momento que os godos ocupam esse território, se entendem como donos desse território, eles constituem um regnum. O que é regnum, como aparece escrito? Regnum é a ideia de que eu não tenho um reino com fronteiras estruturadas, mas sim um conjunto que se autorreconhece como fazendo parte de um mesmo grupo e que identifica uma liderança política. É justamente em torno dessa liderança política, desse rei, que vai se estruturar os principais grupos, a ponto da gente chamar, numa tradução grosseira, de reinos germânicos, em torno desse momento no século VII. Vamos reforçar isso aqui. Observem bem. Eu tenho uma série de datas importantes para entender esse processo de transformação. Esse processo de transformação, ele vai passar desde a organização dos visigodos, reparem, daqui eles passam a ocupar esta região. Eu tenho os suevos, que vão ficar mais restritos à região da Galícia. Esses ostrogodos vão estar migrando e vão estar conquistando o próprio território da Itália, vencendo então os grupos que a gente viu na aula passada, de nome Érulos. E eu vou ter principalmente esse grupo, de nome Francos,
descendo e constituindo um grande poderio militar no norte das Galhas. Então eu tenho visigodos, tenho francos, tenho suevos, tenho vândalos que ocupam o norte da África. Ah, professor, o norte da África ninguém está interessado não. Não, senhor. O norte da África é um dos principais territórios, um dos principais celeiros romanos. Quando eu estou falando dessa organização desses grupos, eu consigo entender de maneira clara o que são os reinos germânicos. Estou falando de uma série de grupos que começam a se organizar e isso vai ser um processo que não cessa. Quando a gente observa a passagem dos séculos, fica muito mais fácil da gente entender. Vamos lá. Eu não sou muito chegado em linha do tempo não, mas de vez em quando elas são absolutamente necessárias. 476, eu tenho a questão da vitória dos hunos. Por que a gente chama 476 de um marco? A vitória sobre os hunos, ela acaba permitindo dois elementos centrais. Elemento número 1, eu fortaleço a estrutura visigótica, que vai tanto cobrar de Roma, quanto se organizar no que normalmente é chamado Reino Visigodo de Tolosa ou Reino Visigodo de Toulouse. Esse entorno no sul da França vai ser a base da organização e do apoio visigótico. Mais ao norte, o crescimento do Reino Franco vai estar indo estabelecido em torno do rio Danúbio, vai estar possibilitando que todo aquele conjunto, de alguma forma, se aproxime e se reunifique. Eu vou falar mais dos francos na próxima aula. Os ostrogodos vão estar se aproveitando, os érulos, que são o primeiro que derrubam Rômulo Augusto e se autoproclamam numa associação com o Império Romano do Oriente, como o Magister Militus, o senhor militar de Roma, eles vão ser vencidos por Teodorico. Teodorico, rei ostrogodo, numa liderança importante, que vai estar estabelecendo uma série de acordos, de aproximações importantes dentro do espaço da Itália. Dois nomes se destacam dentro do reino ostrogodo como aqueles que buscam aproximar a monarquia goda e a organização social dentro da Península Itálica. Boécio e Cassiodoro. Dois autores cristãos, mas que vão ter uma função importante no sentido de começar a estabelecer essa intermediação, essa ligação entre os grupos locais e esses novos grupos estão se estabelecendo. Que reparem, agora não estou me estabelecendo como romano. E essa é a grande diferença. Eu estou me estabelecendo como um novo grupo. Vamos lá, voltar na linha. O século V é justamente o século que fica marcada a questão da ocupação ibérica. No século V é que eu tenho, por conta dessa pressão dos hunos, eu tenho dentro da Península Ibérica a organização de vários grupos. Duas famílias de vândalos, alamanos, alanos, suevos. Todos esses grupos vão estar entrando na Península Ibérica. Agora imaginem bem, vocês acham que esses grupos estavam entrando na Península Ibérica como suntuosamente cavalgando como os novos reis? São grupos que estão vindo fugindo de uma migração acelerada, em que no primeiro momento não se iludam. É saque mesmo, é incêndio mesmo. Quando Idácio vai estar contando da violência, aquele mesmo Idácio que eu falei para vocês, ele não está reclamando porque esse grupo, na verdade, não estava fazendo isso. Era uma prática comum, aliás, saque em guerra é uma prática comum, só que aí eu estou falando de grupos que entraram fragilizados, que vão precisar de embates diretos. Por que eles conseguem entrar? Porque o exército romano na Península Ibérica estava totalmente desmobilizado. Dentro das cidades, eu não tinha grande resistência. Então as cidades estavam pouquíssimo protegidas. E o próprio interesse dos suevos não era atacar a cidade. Cidade é uma coisa menor. O que me garantiria poder? Eu tomar grandes territórios no campo. Agora, eu entro só para matar todo mundo? Não.
Esses suevos, por exemplo, que vão estar entrando, vão estar estabelecendo uma série de negociações. Vão estar estabelecendo uma série de práticas enraizadas e reorganizadas. Isso é central, gente. Quem são os suevos? Você vai pegar na Germânia do Tácito, um texto lá do século I, os suevos eram os cabeludos, sujeitos que andavam com grandes rabos de cavalo. Você vai procurar na internet, nossa, vai aparecer um monte de nomenclatura para suevos. Qual a importância de eu estudar um pequeno reino que se organiza entre 470, vamos lá, acaba em 580, dentro da Península Ibérica? Por que eu estou estudando exatamente esse grupo? E eu respondo para vocês, ele é um dos exemplos para a gente entender a dinâmica do que acontece, a dinâmica do poder dentro dessa nova conjuntura, desses novos reinos. Os suevos, quando entram nessa condição desfavorável. Tem uma série de massacres, tem uma série de renegociações. Ao mesmo tempo, muito rapidamente se nota entre os suevos a preocupação em dialogar com as populações locais. Se Dácio pintar os suevos como o fim do mundo chegando, você tem Paulo Orósio em uma outra região, já entendendo como um grupo não tão ruim assim. Paulo Orósio vai estar pintando os suevos como um grupo que, apesar de um primeiro momento de barbárie, tem uma tentativa, uma busca muito grande em estar se organizando, em estar se estabelecendo dentro de um modelo que se aproxime das práticas romanas. Quer ver uma coisa que vai ser sempre deixado em torno da figura dos romanos? O sistema de fisco. Amigão, se eu estou dominando uma terra, para ter lucro, eu tenho que ter um sistema fiscal para poder cobrar. Esse sistema de fisco que vai ser estabelecido em suevos é cópia exata do modelo romano. Esses grupos que estão entrando, eles, por incrível que pareça, normalmente o que é pintado, eles não têm um total desconhecimento da estrutura romana. E aqui que entra o cristianismo como conceito. Esses grupos já eram cristãos. Já conheciam toda a leitura que representava o próprio cristianismo. Só que o que representa a presença desse cristianismo? Se eu sigo o mesmo cristianismo do outro, eu tenho um problema de identidade. Como é que eu resolvo esse problema de identidade? O cristianismo, na sua formação, ele é marcado por ter uma série de vieses. Ele é marcado por ter uma série de grupos diversos que se entendiam como cristãos. Uma dessas doutrinas, que durante muito tempo foi considerada ortodoxa, a correta, se chama arianismo. Os suevos, então, professavam esse cristianismo ariano, enquanto a população local seguia o que, para facilitar a ideia, seguiam o chamado cristianismo católico, ou o cristianismo que seguiam os concílios pais de Niceia, Calcedônia e por aí vai. Peraí. Quer dizer que uma das diferenças estabelecidas entre esses grupos era justamente a questão da religião? Sim. Mas os dois eram cristãos? Sim. Como é que eu resolvo esse imbróglio? Vou deixar ainda mais embolado primeiro. A diferença entre o arianismo e o cristianismo católico, cristianismo niceno, ela é bem pequena. Grande filosoficamente, mas na prática ela é relativamente pequena. Justamente ela está em torno de uma questão cristológica. Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma figura. Se eu entendo dessa forma, mas hierarquizo as três, eu estou dizendo que o Pai mandou o Filho para morrer. Ário vai trabalhar com a noção de que não é bem assim. Na verdade, você tem Pai e Filho numa mesma escala, como se fosse a mesma representação, e o Espírito Santo que está em torno desses grupos. Nossa Senhora, entendi quase nada. Procura na internet, isso é molinho de achar. Não acredita em tudo não, que eles inventam um monte de coisa, mas é só para facilitar, para eu não me alongar nessa explicação.
Essa diferença, sinceramente, hoje, boa parte dos cristãos conhece a lógica da Santíssima Trindade? Não conhece nada. Um ou outro tem uma formação maior, mas normalmente coloca naquele tom clássico da igreja. É mistério. Que vai estar manifestado também em outras áreas, dentro do próprio cristianismo. Não é uma identificação que ela seja suficiente para separar os grupos. Na verdade, a religião ela é um elemento social, e não esqueçam disso. Ela está dentro da dinâmica social. Então, quando os suevos se aproximam do arianismo, é justamente como uma forma de identificação em relação ao outro. O mesmo acontece com visigodos, por exemplo. Essa questão, quando fica demarcada, quando fica deflagrada, o que você começa a notar? Você começa a entender que eu tenho uma dinâmica social para a organização dos suevos. Como um grupo frágil, prevente com um inimigo importante como os visigodos. Dá para eu me amarrar, dá para eu me embolar com esse grupo? Não, eu vou ter uma resistência muito forte. Então, muito rapidamente, você vai ter esses grupos, você vai ter essa organização sueva, criando aproximações com grupos hispano-romanos, e nessa aproximação com os hispano-romanos, você vai ter o rei convertendo-se ao cristianismo niceno. Vamos discutir aqui se a conversão foi verdadeira, foi de coração? Isso é menor. Agora, vamos discutir aqui direitinho se esse elemento de conversão não tem uma função social enorme. Se esse elemento de conversão não ajuda a gente a entender de maneira muito mais clara a organização sociopolítica do reino suevo. A tentativa ao se converter, a trazer um bispo importante como Martins de Braga. Você imagina como Idácio chamou no fines terrae, no fim do mundo. Eu busco um bispo com formação erudita. E a presença desse bispo vai organizar o cristianismo local niceno, vai estar estruturando as principais características do reino suevo, vai estar ajudando a redelimitar e a estabelecer um diálogo com as populações locais. Esse é o fundamento da questão. E, aliás, essa é uma dinâmica que a gente vê de maneira muito intensa na organização dos reinos. Seguindo agora, quando a gente dá uma olhada nos visigodos, vamos notar isso da mesma forma. Quer ver? Vamos lá. Quando eu falo na questão da organização da Península Ibérica, eu necessariamente vou precisar fazer referência ao ano de 507. O ano de 507 é o chamado ano da Batalha de Vulé. Quando a gente olha lá no mapa, e por exemplo, vamos lá no mapa no final para a gente poder tirar uma dúvida aqui. Quando a gente olha lá no mapa, espera aí que hoje está mais lento o negócio aqui. Quando a gente olha lá no mapa, ih, garrou. Ele vai chegar. Beleza. Quando a gente olha, beleza, ele voltou lá para o início, para me derrubar. Quando a gente olha lá no mapa e vê, por exemplo, a organização de onde estava o reino suevo, você vai notar que eu tenho uma região sempre conflituosa em torno do espaço basco, ou vascones, como aparece aqui. E essa região dos suevos é uma região que está fora da área do Mediterrâneo, está fora das principais rotas de comércio da Europa. Ao mesmo tempo, eu estou falando de um bispo que se estabelece aqui, e isso já dá um ponto importante para a gente notar essa dificuldade. Sobre os visigodos e a Batalha de Vulé, reparem aqui, lembra que eu tinha dito que os francos, na verdade, estavam mais ao norte dessa região das Galhas? No entanto, nesse mapa, a gente já vê a presença franca mais ao sul. No ano em questão, a gente teve uma batalha importante entre francos e visigodos. Os visigodos foram derrotados na Batalha de Vulé e entraram em uma grande fuga, atravessando os Pirineus e vindo ocupar uma região que eles já conheciam,
mas estava longe de ser a região importante que eles estavam dominando mais recentemente. Quando a gente observa essa dinâmica, fica muito mais claro entender, por exemplo, como a organização desses visigodos passa necessariamente pela rediscussão do entorno dos centros episcopais da Península Ibérica. Sendo mais claro, os visigodos, ao serem derrotados na Batalha de Vulé, têm uma fragilidade na sua organização política. Tanto que durante um tempo, Teodorico, rei da região dos ostrogodos, passa a ser o verdadeiro tutor, aquele que de maneira mais clara representa a liderança política local. A liderança política visigótica só vai ser restabelecida no entorno de 580, quando então um novo monarca reestrutura e repensa a organização política visigótica. Eu estou falando de Leovigildo. Eu tenho duas fases muito claras: reino visigodo de Toulouse, reino visigodo de Toulouse, reino visigodo de Toledo. Toledo é justamente o centro de poder espanhol em que vai ser organizado no entorno da Península Ibérica o reino visigodo. Leovigildo, ao se estabelecer como monarca, vindo de uma série de disputas políticas, o que você vai notar? Ele busca reordenar, ele busca rediscutir, se aproximar daquelas estruturas locais. Primeiro, ele libera os casamentos mistos, que até então você tinha o poderio visigodo não aceitando essa influência romana. Casamentos entre godos, até para garantir a estirpe, para garantir o posicionamento. A religião ariana, mas eu tento uma aproximação, reúno aqueles principais bispos locais. Gente, lembra daquela última aula que eu falei que o bispo não nasce dentro da igreja? Quando eu falo bispo, não imagina uma igreja santificada, lá em cima, indiscutível. Eu estou falando de um bispo que está em negociação com os grupos locais. Eu estou falando de um bispo que ele representa as populações locais. Ele se torna um interlocutor entre essa organização política visigótica e a própria organização política no entorno dos hispano-romanos. Os visigodos precisam dos senhores de terra, precisam da produção, precisam do fisco funcionando. A igreja acaba garantindo esse diálogo, acaba garantindo essa possibilidade. Quando eu tenho a organização cada vez mais dos visigodos como um reino, aí eu ganho uma condição totalmente diferenciada. Porque os visigodos, ao se organizarem pós-Leovigildo como um reino, eu vou ter o filho de Leovigildo, Recaredo, se associando à estrutura católica, se convertendo, chamando um concílio que reúne os principais bispos do reino, garantindo uma conversão. Isso é só um ato de fé? Não. Isso é um ato político, social de aproximação. Nesse elemento, o que a gente nota é uma aproximação das figuras visigóticas com as figuras locais. Cada vez mais eu tenho um reino sendo organizado. E olha que eu tenho impressões externas muito importantes. Como vocês vão ver com a Fernandinha, Justiniano chega ao sul da Península Ibérica. E mesmo assim eu não perco o domínio desse reino. Só tenho seu fim em 711, fruto das próprias disputas políticas locais, com a entrada dos árabes na Península Ibérica. Para a gente fechar, vamos pensar um pouquinho sobre uma questão. Vamos pensar na seguinte situação. O monarca visigodo Leovigildo resolve dividir o trono entre seus dois filhos, Recaredo e Hermenegildo. Por conta disso, enfrenta um grande levante do seu filho Hermenegildo como
E aí a minha questão é, como entender esse momento? Durante muito tempo a historiografia olhava essa questão e dizia assim, olha, não, é uma questão puramente religiosa. Na verdade, Hermenegildo era católico, Leovigildo era ariano, então eles ficavam lutando em si pela religião. Sejamos um pouquinho menos tolos, um pouquinho menos simplórios nessa questão. A organização dos reinos, ela demanda e ela apresenta claramente a noção de uma política interna e uma política externa. Eu não estou falando como foi vendido, passado, em espaço de barbárie. Estou falando em um espaço em que eu tenho senhores visigodos proprietários de terra, senhores hispanos que disputam poder, o bispo como interlocutor desses grupos. Estou falando de ter que discutir com os francos que estão na fronteira. Estou falando da presença dos bizantinos. Preciso pensar na monarquia sueva. A monarquia sueva se torna um elemento tão importante nessa disputa que Leovigildo, quando consegue vencer esse levante liderado por Hermenegildo, ele prende o próprio filho, e aí o filho pouco depois é assassinado, muito provavelmente por ordem do próprio pai. Mas a medida seguinte a essa é justamente destruir, vencer o reino suevo. Porque ele representava o apoio que Hermenegildo tinha tido. Só por ser católico? Não, mas por ser uma resistência ao próprio domínio visigótico. Brinca um pouquinho, escreve um bom texto refletindo sobre o que tem na aula, sobre esses aspectos. Troca ideia, manda para os colegas, tira dúvida. A gente tem que escrever, povo. Escrever é muito importante. Caros, mais uma vez queria agradecer a atenção de vocês. Próxima aula nós mergulharemos no Reino Franco. Vamos discutir um pouquinho sobre essa sociedade, sobre esse espaço, sobre esses reinos que durante muito tempo passaram completamente despercebidos na existência e no olhar dos nossos trabalhos de história. Um abraço.